Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do programa Não É Bem Assim, aqui pelo canal My News. Hoje estamos com a ausência da nossa musa inspiradora e também a nossa feitora, Dora Kramer, que se encontra em missão secreta em Brasília para descobrir novidades aqui justamente para o nosso programa. Em compensação, temos a presença aqui mais do que brilhante do nosso amigo Ronaldo César Coelho, ex-deputado federal, constituinte, político que muito contribuiu também aqui para a política do Estado do Rio de Janeiro, para o fundador do PSDB, enfim, um cara com uma trajetória brilhante dentro da política, hoje se dedicando a outras causas, não de menos importância social, e que muito gentilmente veio aqui, né, substituir a Dora. Entre tantos predicados, eu devo citar que suas maiores qualidades são ser o pai do meu amigo Guilherme e irmão do Arnaldo César Coelho. Né? Pode isso, Ronaldo? Pode, claro. Hoje vamos tratar aqui, basicamente, do início do governo Trump, que é o assunto, só se fala de outra coisa, né? Vamos analisar aqui nós quatro como é que foi, como é que é e como é que vai ser. Fica aí que o programa já vai começar. Pois é, pessoal. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos numa cerimônia concorridíssima, onde estavam lá o suprassumo do poder americano, né? O máximo do poder, inclusive estrategicamente atrás estavam lá Zuckerberg, Elon Musk, atrás da família do Trump. Quer dizer, isso para mim faz parte de um statement, como se diz, né? Um jeito de dizer as coisas. E mais outras coisas acontecendo. Eu também reparei, por exemplo, a quantidade quase mínima de pessoas pretas, né, naquela audiência toda. Era marcadamente pessoas brancas. Nenhum juízo de valor sobre isso, só uma constatação. Mas eu queria saber aqui dos meus amigos como é que eles viram, né? E o Ronaldo, que tem uma visão mais, digamos assim, estrutural da coisa, você falou uma coisa interessante, como é que é? As duas primeiras noites com o Trump, foi isso? É, lua de mel com Trump, né? As duas primeiras noites, né? Hum. Olha, a vitória dele foi mais apertada, ele tomando posse, numa vitória mais apertada do que se divulgou. Quer dizer, ele foi entre os presidentes eleitos aquele que com a menor proporção de votos ele foi eleito, mas ele chega com uma força política imensa pela volta dele ao poder, mesmo mais ou menos o que aconteceu aqui com o presidente Lula voltando depois do que aconteceu com ele e tudo. Então, ele tomou posse com os seus empresários, ele é pró-negócio, ele mostrou que é pró-negócio, o símbolo de fazer a América grande de novo, a era de ouro, e esse discurso, ele preparou algumas medidas imediatamente, esse anúncio dos investimentos de meio trilhão no Texas. Isso é muito, muito, muito importante, quer dizer, isso fala muito aos jovens. E olha, pode inaugurar um entusiasmo, um período, vamos dizer, de otimismo, que os mercados estão refletindo. Os mercados não derreteram, os mercados não caíram, ao contrário, está todo mundo olhando. Eu acho que Trump veio tomando Rivotril. Você acha, Márcio, que o Trump tomou Rivotril nesse segundo termo? Conheço pouco o negócio de Rivotril, mas o aspecto dele não é igual ao de 8 anos atrás. O aspecto físico. Houve algumas comparações, já se viu isso, não só o retrato, mas a postura. Né? A postura de 8 anos atrás era uma postura de defesa. Agora é uma postura de ataque. Ataque a quê? Ao próprio futuro, às próprias realizações,
indelicadamente ataque ao presidente antecessor, Biden e tal coisa. Foi mais indelicado até no outro discurso, Ronaldo, quando agrediu a Hillary Clinton, você viu? Não Ela vi. estava com cara feia, falou uma coisa assim qualquer, ela era a Hillary, que concorreu contra ele 8 anos atrás, para a presidência da República. Quer dizer, ele não digrediu ainda, não digeriu a questão da Hillary. Mas, enfim, o que me interessa dizer? Primeiro foi o Ronaldo que fez essa observação, é como dizia o Milor Fernandes, né? Depois de uma certa fase, você não comemora mais um aniversário, você comemora menos um aniversário, quer dizer, passou. Então, você que falou isso, já comeu 2 dias de mandato. 2 dias de mandato. Está aproveitando bem. Está aproveitando bem. Mas falta 4 anos. Na realidade, 3, porque o último é o ajeito da sucessão. Né? Quem vai ser, quem não vai ser. Lá nos Estados Unidos tem aquele negócio de primárias, que é um sistema diferente. Segundo, é muito difícil comparar o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece aqui no Brasil. É difícil, primeiro porque o país é diferente na sua essência, na sua economia, no seu modo de fazer, né? É aquele negócio americano. Segundo, porque o sistema político deles lá tem muito pouco a ver com o nosso. Quer dizer, praticamente 2 partidos majoritários que se alternam de forma não regular no poder central, mas que provocam eleições a cada 2 anos para deputados federais e senadores. E os votos são distritais, né? E os votos são distritais. Então é muito interessante, quer dizer, todos os deputados agora, republicanos ou democratas, vão se candidatar à própria reeleição daqui a 2 anos. Um pouquinho só, não é? Então, se o governo Trump for bem sucedido no aspecto da percepção popular, ele pode ampliar a sua maioria e se candidatar, ou a quem ele indicar, muito bem para a sua sucessão. Agora, o que fazer? Então, o Ronaldo lembrou bem o negócio do novo centro de inteligência artificial no Texas, que poderia ser em qualquer lugar. Hoje, o Hélio Gaspari lembra que um presidente da República americano, McKinsey, né, era uma espécie de Trump do seu tempo. Foi na virada do século XIX para o século XX. Né? Os grandes empresários eram o titular da US Steel e o Carnegie, que tinha atividades industriais e também era banqueiro. Mas dali ele plantou algumas coisas. Primeiro, a extensão territorial. Ele anexou o Havaí, por exemplo, que era uma ilha perdida e virou Estados Unidos. Segundo, ele fez um protetorado no Caribe, ali com Cuba e tal, aquela Costa Rica, etc. Um pouco. No Porto Rico, desculpa. Porto Rico e Cuba também, de uma certa forma. Enfim, quer dizer, o Trump hoje está querendo, eu acho, lembrando, alguém lá falou com ele, que há uma certa semelhança, porque naquele momento os Estados Unidos deixaram de ser um país de segunda, na virada do século XIX para o século XX, e passaram a ser um país importante no mundo. Não tão importante quanto a Inglaterra e a França e a Alemanha da época, é claro, que o mundo era tinha outra centralidade. E a China, na época, era completamente subdesenvolvida, ocupada, colonizada mal pelos ingleses, etc. Bem no meio da Guerra do Ópio, né? A guerra de tudo. A China era um país muito pobre, muito limitado, enfim. Mas a realidade hoje é outra. Quer dizer, qual é a outra realidade? Depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, abriram-se as portas para o domínio americano no mundo como um todo, com a criação da ONU, do FMI, do Banco Mundial e tudo mais, e a hegemonia americana, que virou o ápice, mais ou menos pelo ano 2000, quer dizer, um pouco depois da queda do muro de Berlim e da derrocada da União Soviética, os americanos tiveram uma fase de grande predomínio no mundo. Aquela fase que começou com Ronald Reagan um pouco antes, mas que, enfim, consolidou-se no governo Obama, Bill Clinton, depois Obama. Aí não é que entrou em declínio, é que o mundo mudou e eles não perceberam a tempo. Quer dizer, a China cresceu, a hegemonia chinesa no Sudeste Asiático foi espetacular. O governo Bush foi um desastre nessa questão internacional, inventou aquela guerra do Iraque, inventou essas coisas todas, e o mundo hoje não respeita tanto assim os Estados Unidos. O que Bush, quando o Trump fala fazer a América grande again, de novo, não é a América apenas no aspecto econômico, no domínio, no predomínio político do mundo como um todo, e fala aquelas coisas todas, que você acha, e tal. Você acha, Pedro Paulo, por exemplo, só o fato dele reunir lá os grandes, né, os mega empresários da área digital e tal, colocar assim
como se fosse da família dele, né? É. Junto da família, sempre em primeiro plano. Você acha que isso vai ter consequências objetivas na política americana? Acho que sim. Acho que, E, acho que essa é uma grande articulação que ele está fazendo para fazer esse predomínio além dos Estados Unidos acontecer efetivamente. A gente sabe que essas empresas americanas, exceto o TikTok, que é chinês, né, e que eles querem tornar americano por causa disso não, eles mesmo. querem vender só 50%. Não, mas querem tornar americano, quer dizer, querem que o controle disso seja americano, não seja mais chinês. Né? É uma imposição pela força de mercado que eles têm, porque o TikTok se colocou nos Estados Unidos dessa forma. Os Estados Unidos é o segundo país do TikTok, eu acho, uma coisa desse tamanho. Ou o primeiro país do TikTok, porque a China não tem TikTok, tem um outro TikTok, que é deles lá. Então, eu acho que essa influência mundial que as empresas americanas estão tendo por conta de dominar as redes sociais e, no segundo passo, a rede social tem por base a inteligência artificial na distribuição de conteúdo, né? Os algoritmos, os famosos algoritmos, são agentes de inteligência artificial, né? Essas empresas, ele está reforçando, né, uma verba extraordinária para que essas empresas possam manter e aprofundar a sua liderança que tem no mundo em relação a isso. Né? A Europa não fala nada nesse assunto. A Europa é inexistente nesse assunto. Eu acho que aí comparação com o Brasil, né? A gente viu o Lula chegando nessa época também e sem a menor visão do que é isso. A menor visão. No meio do caminho, agora começou a falar que temos que fazer, aí já começa a vir para o modelo da reserva de mercado. Temos que fazer a nossa inteligência artificial. Olha, isso não é para quem quer, é para quem pode. A brincadeira não é essa. Né? Você não tem nenhuma empresa de tecnologia dentro dessa seara perto com a dimensão que essas empresas americanas têm. Então, como é que você vai fazer isso do dia para a noite? Vai inventar uma IABRAS? Vai fazer isso? Não existe. Então, eu acho que essa, para mim, esse investimento do Trump, para mim, foi uma surpresa, né? Que fica explicado porque a importância que ele deu para esses líderes todos, né? Ao seu entorno ali, o Bezos, o Musk, o Zuckerberg também. São os empresários modernos, são os empresários de hoje, o jovem, todos aqueles ligados nas redes entendem, sabem muito bem quem eles são e consomem seus produtos. E conhece os nomes. A Meta teve Engraçado. 80 bilhões de dólares de lucro no ano. Quer dizer, são números que você diz assim, mas isso não é real. É real porque o mundo inteiro consome esses produtos. Quer dizer, no fundo, ele tomou posse mostrando os seus campeões nacionais. Nos países desenvolvidos e periféricos, como o nosso, a gente leva empreiteiros, a gente leva... Açougueiro. Anos atrás, a gente levava o pessoal da indústria de São Paulo que tinha financiamento no BNDE, a taxa de juros limitado. Quer dizer, ou seja, a economia americana, o mercado, eu acho que ele está investindo forte no clima, no ambiente. Foi muito bem colocado pelo Márcio, que tem eleição a cada 2 anos. A polarização lá é muito grande, mas se ele avançar em cima, com popularidade no governo dele, com otimismo, a imprensa está mudando em 2, 3 semanas. A imprensa totalmente contra ele até a véspera da eleição, já com editoriais a favor dele, abrindo um crédito, mudando expectativas. Enfim, ele vai jogar forte. O mercado americano não pode ser subestimado, é um mercado riquíssimo, forte, e ele quer usar a força do consumo do mercado americano justamente para crescer a economia. Pois é, aí você vê, uma coisa que se espera é uma política protecionista por parte, né? Aí eu ficaria a pergunta assim, como é que fica a China nessa história? O Márcio falou, a questão Make America Great Again é também em termos não só de economia, de política, mas uma coisa que o Ronaldo falou agora que eu acho interessante, eu acho que na história do capitalismo você tem uma mudança no eixo do poder.
Hoje, talvez, né, o Zuckerberg, o Bezos, o Elon Musk têm muito mais poder efetivo do que a maior parte dos chefes de governo que tem pelo mundo. Não, mas definitivamente. Mas isso é uma E os mudança. donos de banco, mais do que os donos de banco, Muito mais. mais que os industriais de aço do Sim, início do do século. Carnegie, Exatamente. As ferrovias, quer dizer, são marcas. Esse negócio da inteligência artificial, que o Ronaldo bem levantou aqui, é a virada Exatamente. do setor. Quer dizer, lá na história americana houve algumas, não é? Quer dizer, houve aquela virada do aço, depois a virada do petróleo, depois a virada dos transportes, Internet ferrovias. no ano 2000. A internet no ano 2000 e tudo mais fizeram com que mudasse a configuração a cada momento do que era prevalente. Aqui no Brasil também um pouco. Quer dizer, Muito. nós tivemos na década de 70, que você mencionou as empresas de São Paulo, lá do É. Fiesp, aquelas coisas, era a substituição de importações. É. Algum tipo de sucesso, quer dizer, com a crise energética nós inventamos o pró-álcool, É. que virou um sucesso mundial espetacular, que é o etanol combustível no Brasil. Uhum. Depois nós tivemos a Embrapa, que abriu para nós o que hoje é o sucesso brasileiro nas exportações, que é o agronegócio. Então isso acontece com pequenas iniciativas, um pouquinho pode fazer um grande resultado. Então ele pode ter um grande resultado nessa questão. Não sei se na economia do dia a dia americano, na inflação, nisso, naquilo. O Stephen Levitsky, que é aquele que escreveu aquele livro, Como as Democracias Morrem, agora deu uma entrevista. Diz assim, a respeito das eleições americanas, por que o Trump ganhou? O Trump ganhou por causa da inflação. Ponto. Outros fatores, mas a inflação, que é um bicho desconhecido lá na América. Então, os americanos votaram pensando no preço dos ovos no supermercado e não na democracia. Aí que eu acho que está a dúvida que eu tenho em relação ao que o Trump vai conseguir fazer. Porque ele está falando muito dessa questão de que vão fazer os preços baixarem. Quer dizer, isso é uma audácia grande, é uma dificuldade muito grande você conseguir. A gente conhece que tem PhD em processo inflacionário no Brasil, sabe que baixar não baixa. Você tira zero da moeda, você faz qualquer coisa, mas você não baixa preço. Você consegue estabilizar, ficou naquele patamar. Porque esse é um processo de inflação. Você tem que ter um processo de deflação para poder isso acontecer. E a deflação, às vezes, está associado à depressão, né? De alguma forma, ao desemprego, a opção de questões que não são nada populares, né? Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é o que vai acontecer. Quer dizer, você tem que fazer um discurso para alinhar os seus e um discurso para conquistar aqueles que do outro lado. Ele tem que aumentar a maioria dele para as próximas eleições, para ter uma situação mais folgada no Congresso, porque ele levou a primeira dura dele, ele levou da bispa. Mas depois o Congresso vai colocar, a justiça também vai. Esse negócio de dizer nasceu nos Estados Unidos, não é mais americano e tal, isso está na Constituição, entendeu? Tem de fato o turismo as pessoas vão para ter filho nos Estados Unidos e o filho já nascer americano. Isso existe, isso é verdade, mas isso está coberto, está garantido pela Constituição. O que não está garantido é um outro defeito de uma lei, ainda do século XIX, eu acompanhei superficialmente isso, que diz que nasceu nos Estados Unidos e é americano, exceto no caso da potência estrangeira. Quer dizer, eles previram nessa coisa que um exército estrangeiro invadisse os Estados Unidos, os soldados vão lá, têm filhos e tal e coisa. Então, esses filhos desses soldados não são, por definição, cidadãos americanos. Então, ele vai invocar essa lei para dizer o seguinte, ele começou a colocar os imigrantes como criminosos, como invasores. É uma forçação de barra, tanto que essa resolução, esse decreto já ontem mesmo, um dia depois de promulgado, 20 estados já estão contestado pelos estados. Bom, então não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas ele tem que fazer um discurso. A gente sabe que não vai acontecer, mas a gente sabe onde ele quer chegar. Liderança mundial, política internacional pragmática, o acordo dos reféns ele tem a mão dele, claro. Ele entrou, mandou recado e tudo mais. Ele enquadrou a extrema-direita em Israel, com as consequências que vai ter lá, certamente. Ele enquadrou.
Eu acho que ele está preparando a paz Rússia e Ucrânia, né? Ele ontem foi irônico com o Brasil, dizendo: mas Brasil, o que o Brasil tem com isso e tudo mais. E o próprio Zelensky, numa entrevista, dizendo: não, o Brasil perdeu o trem, o que o Brasil vai ser mediador nessa guerra? Que aqui entre nós era uma pretensão muito grande o Brasil ser fiador da paz na Europa, né? Não era para o nosso bico. Juntando essas coisas todas, né, a presença lá do Milei, da Giorgia Meloni, do chefe do governo da Hungria, que agora me escapa o nome, enfim, várias. Orbán. O Viktor Orbán, obrigado. Várias pessoas ligadas à direita, juntando com os mega empresários do mundo digital, o que eu acho interessante, qual é o maior asset do mundo digital? É informação. E informação individualizada sobre as pessoas. Né? O grande patrimônio dessas empresas todas, na verdade, é o que elas conseguiram capturar de nós. Dos nossos hábitos, do nosso comportamento. Elas fizeram uma espécie de formação de capital bruto através da gente, sem pagar um tostão. E tem essa capacidade hoje, através dos algoritmos e tal, de manipular o comportamento das coisas, das pessoas. Haja visto o Brexit e tal, e ao mesmo tempo tem, né, um outro, junta com isso, você fala: não, vou chamar aqui as pessoas que teriam assim, um discurso menos democrático do ponto de vista assim, formal. Né? O que isso significa para vocês? Bem, o lado dele, ele tem lado na Alemanha. Daqui a algumas semanas e tudo mais, deve perder. Lá não vai ganhar o partido de extrema direita da Alemanha. Subiu muito. Não vai ganhar, subiu, mas não vai ganhar, nem tampouco conseguiria formar uma coalizão para governar. Mas, enfim, ele tem lado, porque do outro lado você tem um discurso ideológico que não leva a resultados. Quer dizer, você faz um discurso ideológico dizendo: eu sou fiador da democracia. Fiador da democracia não ganha eleição. Não vai mais ganhar a eleição no mundo subdesenvolvido, no mundo periférico, onde nós vivemos, inclusive, aqui no Brasil. Quer dizer, o discurso muito ideológico não ganha. E aqui no Brasil você já está vendo claramente o governador Tarcísio bota o chapéu do Trump, faz um discurso forte de segurança e tudo mais, ele já está escolhendo um lado, né? O governador de Goiás, o Caiado, também e tudo mais. Agora, a esquerda não adianta não dá mais voto somente à defesa dos direitos humanos. Não é que essa questão só, eu acho que as políticas identitárias, de uma maneira geral, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né, que experimentaram um crescimento muito grande e acabaram, de certa forma, alienando a esquerda, né, e diluindo a pauta da esquerda. Né? E eu acho que isso aí, você não acha não, Pedro Paulo? Porque esse mundo woke está com os dias contados? Não sei se é o mundo woke. Eu acho que tudo aquilo que não é objetivamente importante na vida das pessoas, no dia a dia, isso hoje está de lado. Quer dizer, isso hoje isso aí eu não quero saber disso, isso é perfumaria. Eu quero saber amanhã como é que eu fico. Eu trabalho aberto e quero saber se eu vou prosperar mesmo, se eu tenho essa caminho. Eu falo muito do Brasil. Repetir mais uma vez, o Brasil está há 40 anos andando de lado. 40 anos que o Brasil atingiu um determinado patamar de renda, né, de renda per capita, e não consegue sair disso. Isso aí reflete o tempo todo na vida das pessoas. Os Estados Unidos teve uma situação diferente, completamente diferente, que já vive isso há muito, sei lá, quase um século que vive já nessa situação de renda e de uma prosperidade, né, da economia, que dá oportunidade, que é o país da oportunidade, por causa disso mesmo, mas experimentou, em anos recentes, um declínio da qualidade de vida, mesmo com o pleno emprego que o Biden... Por causa da inflação acumulada. A inflação acumulada... Ninguém estava acostumado a uma pizza custar 3 vezes mais do que custava
6 anos atrás. E você não tem lá mecanismos de que aqui a gente tem na herança da inflação, de atualização dos salários, de reposição dessas perdas. Não tem isso. Isso acontece por meio de mercado. Você tem uma memória histórica dos preços. Exatamente. Né? Então, O sanduíche, o hot dog né, de $1 não é mais $1. então a insatisfação aflora. Não tem jeito. A insatisfação vem para a mesa. E aí você quer combater isso com o fiador da democracia? Você quer combater isso com a política do identitário e de minorias? Não vai andar. Isso é Você não interessante. vai conseguir responder a isso. Eu vou fazer uma provocação final aqui, dado o nosso tempo, mas eu sou obrigado a fazer porque esse ano se celebra os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, que, na minha opinião, foi Portanto, o início da nossa era. o maior evento do século XX, sem dúvida nenhuma, né? Agora, se fala, né, que a cada 80 anos você tem uma mudança geracional e que meio que você zera a memória RAM. Então, nós que somos baby boomers, todos aqui, né, somos filhos, né, nossos pais, nossos avós, vivendo uma outra realidade, à véspera do nazifascismo e tudo, e viram a vitória da democracia, né, liberal contra o nazifascismo. Talvez a gente agora esteja no limiar de uma nova era. Então, veja, Marcelo, sobre o que você está falando, é muito interessante. 8 anos atrás, quando o Trump assumiu o seu primeiro mandato, a América tinha um jeito, que era o restinho dessa era de 1945, em que o crescimento, a riqueza, era para todos. Era para os ricos, American Way of Life. mas era também para a classe média e para os mais pobres. Hoje a realidade é muito diferente. É mesmo. Quer dizer, eu participei de rodas sobre isso. Quer dizer, hoje os pobres estão ficando mais pobres e os ricos estão ficando muito mais ricos. Então começou a haver uma dissociedade espetacular, que eu não sei se o próprio Trump e os seus formuladores prestaram atenção no detalhe, porque eles atribuem essa constatação à oposição do Partido Democrata. Não é? Quer dizer, os pobres ficaram mais pobres por quê? Porque não existe nos Estados Unidos, como hábito diário das famílias, a poupança. Eles não poupam, não existe essa questão. Eles lá gastam no cartão de crédito, consomem. Quer dizer, o dia a dia americano é o consumo. Como é que você pode usar o seu cartão de crédito com juro baixinho para adquirir bens, o carro, a casa, o cachorro, enfim, o colégio das crianças e tal e coisa, e se posicionar bem. Mas Isso desapareceu, Ronaldo. Agora, quer dizer, está muito difícil a situação americana, porque a classe média, como aqui também, tem que pagar escola particular, tem que pagar plano de saúde particular, tem que pagar uma opção de outras coisas, e não está conseguindo, porque houve uma inflação e, ao mesmo tempo, a contenção dos ganhos. Mas é um novo momento, é um novo momento. Esse novo momento, agora, vamos ver o que acontece. Né? É uma pena que quem vai liderar esse novo momento seja um camarada como o Trump, quer dizer, grosseiro, mal educado. Mas essa questão de modos não interessa. Deixa eu ser otimista em relação ao Brasil. Nós éramos pobres, analfabetos, rurais, e vivemos uma grande transformação da população vindo do campo, do meio rural para as grandes cidades. É difícil digerir tudo isso, mas eu sou muito otimista em relação ao que o SUS, o Sistema Único de Saúde, significa no Brasil e para o mundo. Eu tenho orgulho do Enem, do SISU, do Bolsa Família. Eu tenho orgulho de muitas coisas, mesmo da indústria brasileira, que tem que ir para os Estados Unidos. A gente faz aviões de primeiríssima, mas tem que ir para os Estados Unidos, porque lá é o mercado. Então tem que sair com a placa de produto americano. Mas é feito aqui em São Paulo, os produtos da Embraer. Quer dizer, eu acho que nós andamos para frente. Eu tenho um orgulho enorme. Quando eu vejo o resultado do Enem, desculpe, e vejo uma menina lá de Vassouras, de Maçã Barata, tirou 880 na prova de redação. Eu fiquei com um orgulho tão grande. Um afiliado meu de Realengo tirou a média 650, quando os melhores colégios de São Paulo, a média é entre 710 e 740. É um avanço extraordinário, um colégio de Realengo. Quer dizer, olha o acesso que ele vai ter, a oportunidade que ele vai ter de uma melhor educação. Sem falar, Ronaldo, daquilo que mais me impressiona, e até uma comparaçãozinha com os Estados Unidos. Há 40 anos atrás,
nós tínhamos uma expectativa de vida de cerca de 68 ou 69 anos. Hoje ela está em 78. Expectativa de vida. Ela cresceu. Isso é o grande sinal de desenvolvimento. Exatamente. E deve isso tudo ao SUS, que é uma revolução e tal, e outros fatores. Nós tínhamos, em 1979, quando eu trabalhei no governo, alguma coisa como 2,7 filhos por mulher. Hoje está em 1,7. Sinal de desenvolvimento. Lá nos Estados Unidos, ao contrário, a expectativa de vida diminuiu nos últimos anos por causa de problemas de saúde, particularmente a obesidade. Tudo bem, o que vocês falam é absolutamente correto, mas assim, a gente nem aspor na questão do desequilíbrio ambiental, que é da maior gravidade e, de certa forma, está ligado a todos esses assuntos aqui. Você também, Pedro Paulo, para encerrar, você também é tão otimista? Não, E se ufana? Eu acho que hoje seu o país... Márcio está com um aliado aqui no Ronaldo, mais otimista, porque eu acho que eu não sou Não é bem assim. Sim, exatamente. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente, quando fala da questão da oportunidade, é porque o Brasil precisa ter uma virada. O Brasil vem dando voos de galinha, né? Há quantos anos, né? É voo de galinha para cá, voo de galinha para lá. Pouco se faz estruturante. Foi feito no governo Fernando Henrique, foi feito muita coisa estruturante, mas no final acabou num voo de galinha também, né? Porque não tinha todas as condições resolvidas. E aí veio a oportunidade no governo Lula e ele não tomou as medidas que poderia, naquele momento, para não só resolver o problema da miséria, que acho que são coisas importantíssimas que foram feitas, porém, podia ser mais perene. Isso podia ser uma coisa que fosse construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que eu estou mais aqui do lado. O Marcelo, eu sei que também tem uma visão um pouquinho mais pessimista. Estamos aqui um pouco diferente. Não é bem assim. O Brasil é difícil, é um país muito desigual, eu não tenho nenhum orgulho, não sou ingênuo quanto a isso. Agora, é uma sociedade mais difícil, nós temos um peso muito grande de desigualdade de oportunidades na área de educação. Acho que na área da educação é que a gente precisa de um grande plano nacional. Agora, no contraponto da imigração, que é uma das bandeiras trumpistas, eliminar os imigrantes, não sei, vê que comparação interessante. No Brasil, nós estamos completando agora, em 5 anos, quase 800 mil patriados legalmente. Da Venezuela, do Haiti, do Afeganistão, não sei de onde e tal, vem para o Brasil. Não há nenhuma reação da sociedade brasileira contra isso. Não há greves, sindicatos dizendo que estão tirando nossos postos de trabalho. Isso não é assunto da nossa pauta. Assim como a gente deveria se preocupar com os milhões de educados que foram embora do Brasil. A gente tem que se preocupar com os empresários que estão desistindo do manicômio fiscal, das dificuldades de viver com a insegurança jurídica do país e que estão indo embora. Porque hoje é muito fácil investir do seu telefone, você investe no exterior. Quer dizer, antigamente tinha uma barreira muito grande, investir em dólares era quase sinônimo de crime e tudo mais. Hoje não, você investe em dólares legalmente através do Banco Central e o capital está indo embora. E outra coisa, trabalha para as empresas americanas, esse investimento que o Trump está fazendo de 500, que anunciou de 500 bilhões de dólares, vai atrair mão de obra brasileira, que vai trabalhar em casa, que não precisa nem de ir para os Estados Unidos. E recebendo em real. Recebendo em dólar. Não vai receber em dólar, recebe em dólar. Pois é. Vai participar da economia americana, não vai participar da economia brasileira. Vai consumir aqui só. Mais uma semana nós conseguimos comprovar que a história não é bem assim. E ainda bem que não é bem assim. E ainda bem que existe a divergência, porque a divergência não transforma as pessoas em inimigas. Pelo contrário, da divergência a gente procura sempre a convergência. Eu quero agradecer muito a presença do Ronaldo aqui. Aliás, desde já, fica já fazendo parte aqui do nosso plantel galáctico de contribuidores intelectuais. Banco de reservas. Não, que isso. E lembrar vocês, né, de nos darem o like, compartilharem o nosso programa, não se esquecerem também de mandar suas críticas, escrever, que a gente serão todas muito bem-vindas. E quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Não é bem assim.